Boa noite, amada igreja. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, a todos uma feliz Páscoa, né? E graças a Ele, nós temos a oportunidade de celebrar esse dia com muita alegria. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Você pode repetir comigo aí na sua casa? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. É uma alegria enorme podermos estarmos juntos novamente nesse culto de adoração. Queremos novamente saudar a toda a igreja e também saudar os nossos visitantes, aqueles amigos que têm estado conosco ao longo de todos esses cultos. Deus abençoe a sua vida poderosamente, a sua família, e que tenhamos, irmãos, mais uma noite de celebração alegre, né? Mais uma noite de exaltação ao nome desse Jesus, nosso Senhor, Salvador, Rei, Mestre, exemplo, que Jesus, de fato, esse mesmo Jesus que ao longo da história fez transformações na vida de tantas pessoas, que continua fazendo hoje, esteja ele presente em nossa celebração dessa noite. Que o mesmo Santo Espírito esteja atuando aqui nesse lugar e na sua casa também, né? Conforme temos falado. A Trindade não está de quarentena. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo continuam agindo, atuando nesse mundo para abençoar a minha vida e a sua vida. Então, com essa certeza e alegria no coração, nós vamos orar, dando assim continuidade, porque nós já começamos o nosso culto. Eu acredito que a canção que nós ouvimos, o vídeo que nós vimos, já está falando aos nossos corações. E que Deus continue então, ao longo de toda essa noite, ministrando através do teu Santo Espírito no teu coração e no meu coração. Nós vamos orar nesse momento. Chame aquelas pessoas que você sabe que poderia estar assistindo e por alguma razão de repente não está. Vamos juntos nessa noite, né, focar o nosso pensamento em adoração ao nosso Deus, ao nosso Pai, e aproveitar essa oportunidade que temos de louvá-lo, de adorá-lo, mesmo que à distância, mas juntos, num só pensamento, num só espírito, num só sentimento. Feche seus olhos, vamos falar com o Pai nessa hora. Deus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de mais uma vez estarmos aqui neste lugar, ó Deus, nas nossas casas, falando com o Senhor, mas num só pensamento, num só sentimento, numa só integração, ó Deus, buscando a sua face. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, mais uma vez esse culto que ora iniciamos, Pai querido. E tudo aquilo que nós já ouvimos ao longo dessa noite já possa estar ministrando aos corações, Pai querido. O louvor que cantamos no início, porque foi pago um alto preço para que nós pudéssemos ser o teu povo, a tua igreja, pudéssemos ser irmãos, ó Deus. O vídeo que nós assistimos, porque graças ao Senhor e a tudo que o Senhor fez por nós, hoje nós temos a possibilidade, a condição de sermos, ó Deus, igreja, de sermos povo teu, de podermos, ó Deus, declarar com toda alegria, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Continue então nos abençoando, Pai querido, nos sustentando e nos dê, ó Deus, mais uma noite especial de adoração, de celebração, ó Deus, ao santo nome de Jesus Cristo. Nos abençoe nesse dia tão especial, Pai, domingo de Páscoa, onde, ó Deus, certamente estamos comemorando o dia mais importante da história da humanidade, porque foi o dia que o Senhor Jesus Cristo, ó Deus, de forma definitiva, cumpriu, ó Deus, a sua missão, cumpriu o trabalho, cumpriu, ó Deus, a tarefa que Deus colocou nas suas mãos, para que pudéssemos ter vida e vida abundante. Então abençoe a nossa celebração, recebe, ó Deus, tudo aquilo que nós faremos nessa noite, e que em cada caso, ó Deus, nessa hora, o teu Santo Espírito esteja fazendo um movimento, o teu Santo Espírito esteja agindo em cada coração, em cada mente, para que juntos, ó Pai, possamos, mesmo que à distância, perceber a nossa unidade em Ti, o Teu amor em Ti, a presença do Teu Santo Espírito que nos une, ó Deus, atuando em nossas vidas. Muito obrigado por aquilo que nós viveremos essa noite. Nós assim, então, colocamos essa celebração nas Tuas mãos e diante de Ti e oramos com gratidão em nossos corações, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Mais uma noite maravilhosa. E como não poderia ser diferente, nós estaremos nesse momento adorando ao Pai, né? Adorando esse Jesus com cânticos de adoração,
Se você pudesse colocar de pé, ou ainda que você não possa colocar de pé, que você possa mesmo sentado, louvar a Deus de todo o teu coração. Tenho certeza que as canções que nós ouviremos aqui nesse momento, né, participaremos nesse momento, falarão profundamente ao teu coração. Eu quero te convidar novamente a não ouvir a canção, mas a ministrar, a cantar, a adorar, a abrir o seu coração com toda a força do seu ser, né, declarando o nosso amor, dizendo e agradecendo a Deus por essa maravilhosa graça de termos recebido a salvação, a dádiva em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nos prostrando diante da cruz e adorando ao Rei nessa hora. Quero te convidar então a adorar ao Senhor com canções de adoração ao Pai e que juntos possamos continuar aqui nesse mesmo sentimento, nesse mesmo pensamento, nesse mesmo propósito de adorar ao Senhor. Vamos adorar ao Pai nessa hora. Maravilhosa graça. Prostro-me diante da cruz.
Amém, né? Tenho certeza que essas canções falaram profundamente ao seu coração, né? Se assim foi, dá um like, dá um coraçãozinho aí, porque de fato, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã, né? Porque ele vive, temor não há. Porque eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos, né? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bênção, né? Que alegria. Mais uma vez agradecer aqui ao Jael, a Simone, né? Aos seus filhos, a Amanda, o Bruno, o André, que tem nos ajudado e nos abençoado muito, né? Com essas canções de adoração. E desafiar você no Ministério de Louvor, né? Se você também quiser mandar para nós um vídeo para fazer participação aqui nos cultos, fique muito à vontade, nos procure, fale com a Juliana, para que nós possamos também incluí-los aqui nas ordens de culto. Muito obrigado, né? Por Jael, Simone e família, os meninos, né, por continuar nos abençoando tão profundamente, tá bom? Deus seja louvado por isso, que canções maravilhosas. Adorei esse pupurri, né? Deus abençoe vocês poderosamente, nos faz pensar, nos faz adorar juntos, isso é bom demais. Nesse momento nós estaremos tendo o nosso momento de intercessão. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos 8, verso 31 e 32. Abra sua Bíblia nesse texto, deixe a sua Bíblia aberta, né? E a nossa irmã Keila vai estar nos conduzindo agora nesse momento de intercessão. Romanos capítulo 8, verso 31 e 32. Abra sua Bíblia e nós vamos ter agora o nosso momento de intercessão. Olá, irmãos, a paz do Senhor. Hoje nosso momento de intercessão vai ser em família, tá? A palavra que eu tenho hoje para deixar para os irmãos está em Romanos 8, versículo 31 e 32. Depois os irmãos leem com calma do 31 ao 39, que fala sobre o cântico de vitória. É para nos lembrarmos que Deus é por nós. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Então, irmãos, aqui é para nos lembrarmos de que Deus é por nós. Que mesmo diante das dificuldades, das tribulações, o momento que estamos passando, Deus é por nós. E Ele não poupou nem o seu próprio Filho. Ele entregou para nos salvar. Então, se Ele entregou o próprio Filho para nos salvar, o que Ele não fará por nós? Então, aqui é para nos lembrarmos de que em Deus temos poder para lutar contra as forças mais poderosas. Então, se temos poder para lutar contra as forças mais poderosas, temos o poder para passar por esses momentos difíceis, por essa situação onde nós estamos com a pandemia, estamos perdendo, tem muita gente perdendo emprego, perdendo amigos, familiares. Então, assim, temos forças para passar por isso. Deus está conosco. Ele está nos sustentando. Então, assim, Ele não poupa recurso para nos abençoar, para nos cuidar, porque Ele está cuidando de cada um de nós. Nada fugiu do controle do Senhor. Então, que possamos guardar essa palavra, tá? E nos fortalecermos nela. Então, assim, Deus, Ele tem suprido as nossas necessidades. Deus tem enviado recursos, tem enviado consolo, tem enviado o cuidado dele com cada um de nós. Assim, Ele tem cuidado do nosso ir, do nosso vir. Então, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos mantido de pé. Então, isso é um motivo de agradecimento, é um motivo de celebrarmos ao Senhor, celebrarmos por cada dia, celebrarmos a vida que Ele tem nos dado, celebrarmos o sustento, o consolo. Então, que possamos todos os dias estar orando,
pelos que estão aí na linha de frente, para que o Senhor continue abençoando, orientando e agradecer principalmente o cuidado que Ele tem tido com cada um de nós, tá? Tudo que Ele tem suprido, tanto físico, emocional, tá? E o espiritual. Nesse momento eu vou estar orando por esses motivos e peço que os irmãos estejam orando também a cada dia aí no seu lar. Não venham se esquecer de agradecer e de pedir para que o Senhor continue nos abençoando, nos sustentando. Pai amado, neste momento, Pai querido, nós vemos aqui em Sua presença te agradecer, Pai, pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada filho seu, pelo cuidado, pelo sustento, que o Senhor tem suprido as nossas necessidades, que o Senhor não tem poupado, Senhor amado, amor, cuidado. A gente tem conseguido perceber, Senhor Jesus, aqui todas as suas ações, Pai, o cuidado, o Senhor nos guarda na saída, o Senhor tem sustentado, tem nos confortado, Pai querido. Que o Senhor continue confortando, Pai amado, sustentando emocionalmente a cada um dos seus servos, Pai querido. Senhor, eu te peço que continue nos guardando, Pai, nos abençoando. Cuida dos nossos que estão na rua, dos que também não conhecemos, Pai amado, continue sustentando cada pessoa que está na linha de frente, principalmente emocionalmente, Pai amado, porque são momentos difíceis, momentos que têm abalado as estruturas, Pai querido. Então que o Senhor continue guardando, nos dê força para passar por esse momento tão difícil, Pai querido. Que o Senhor esteja orientando os nossos governantes, Pai, que eles consigam entender a sua vontade e tomar decisões e agir, Pai querido, sobre o centro da sua vontade, Pai querido. Nos fortaleça, Pai, para que possamos, e nos toque, para que possamos estar conseguindo observar aqueles que precisam de ajuda e que possamos ter a sensibilidade de observar, ajudar, Pai querido, que Teu Espírito Santo venha estar tocando em nosso coração, que possamos dar lugar à voz do Teu Espírito Santo, sermos guiados, Pai querido, para que que possamos estar ajudando uns aos outros, Senhor amado, a passar por esse momento. Tanto pode ser com ajuda financeira, com recursos, com palavras, Pai querido, sustento emocional. Que o Senhor nos direcione e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graças a Deus, né, por esse momento de intercessão, por esse tempo de podermos buscar a face do Senhor. E a mensagem central é: em Cristo nós somos mais do que vencedores, né? Que possamos continuar acreditando nas promessas do Pai, naquilo que está expresso aqui no texto de Romanos 8, e que possamos entender que, a despeito das lutas, em Cristo somos mais do que vencedores. Vamos ter nessa hora agora uma participação muito especial, né? Vou estar convidando agora a Juliana, vai estar trazendo um canto de adoração ao nosso Deus. Finalmente ela vai aparecer do lado de cá, não é isso, né? Que Deus possa usar poderosamente a vida da Juliana para transmitir, através dessa mensagem cantada, uma mensagem aos corações dos irmãos. Oi, gente, tudo bem? Uma noite abençoada a todos. Com gratidão nos nossos corações que nós estamos aqui para louvar esse Deus e para engrandecer o nome desse Senhor que ao terceiro dia ressuscitou e que vivo está nos nossos corações e que nós aguardamos nada mais do que a vinda dele a esta terra. Então louvemos ao nosso Deus. Amém?
resplandecer Jesus em majestade, força e poder. Tristeza e choro não existirão, sofrer e morte lá não entrarão. Na eternidade com meu Salvador, adorarei para sempre ao meu Senhor. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem nos buscar. E junto aos santos me unirei, louvor eterno ali entoarei. Tua luz a tudo iluminará, pra sempre, ó Deus, então governará. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem nos buscar.
Aleluia, né? Deus é bom, Deus seja louvado. Tenho certeza que essa canção falou muito ao seu coração, porque é uma promessa do Senhor Jesus Cristo, né? Ele veio nesse mundo, ele entregou a sua vida, ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e prometeu voltar para buscar a sua igreja. Que nós possamos estar sempre com os nossos olhos fitos nessa promessa, acreditando naquilo que Deus já fez por nós e ainda fará ao longo da nossa história e ao longo das nossas vidas. Nós vamos nesse momento então passar para o momento da mensagem do Senhor. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28, onde leremos os versos de 1 a 10. Mateus 28, onde leremos de 1 a 10. Mateus 28, de 1 a 10. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia nesse texto. Vamos fazer uma reflexão da palavra de Deus à luz desse texto. Evangelho de Mateus, capítulo 28, onde leremos de 1 a 10. Eu vou ler então aqui na minha versão, que é a Nova Versão Internacional, NVI, e gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia. Mateus 28, de 1 a 10. Diz assim então a palavra de Deus. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar aonde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos. Está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. E eu quero pensar nessa noite no seguinte tema para a nossa mensagem: as boas notícias do túmulo vazio. Vamos repetir? As boas notícias do túmulo vazio. Feche os seus olhos, vamos falar com o Pai mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, porque ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Te pedimos que ela venha de encontro aos nossos corações, ó Deus, nessa hora, e que juntos possamos, ó Pai, crescer um pouco mais do conhecimento e na vontade do Senhor para conosco. Nos abençoe poderosamente nessa hora, ministra aos nossos corações, e que a começar de mim, possamos, ó Deus, à luz desse texto, dessa palavra, nos sentirmos motivados pelo Senhor a continuar, ó Deus, buscando na nossa caminhada a Tua presença, buscando, ó Deus, a olhar para o Senhor, boas notícias num momento de crise como esse que nós estamos vivendo. Muito obrigado por tudo, nos ajude, nos abençoe. Quero colocar diante de Ti também, ó Deus, nessa oração, os nossos irmãos enfermos. Tem misericórdia daqueles, ó Deus, que carecem da Tua graça de uma forma especial. Me lembro em especial da nossa irmã Maria da Luz, nossa irmã Clarinda, os outros irmãos que estão aí no tratamento contra o câncer, Pai querido. Ajuda o irmão Elias, o irmão Ezequias. Abençoe, ó Pai querido, o Teu povo, que nesse momento carece tanto da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia. Continue sendo conosco, Pai amado. Assim nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. As boas notícias do túmulo vazio, né? Nós estamos vivendo dias, como é sabido e vivido por todos, de crises realmente, né?
Um dia de crise onde cada vez que nós ligamos as nossas TVs, os noticiários, parece que não temos mais boas notícias. Parece que cada vez que a gente liga a TV ou vê alguma coisa na internet, nós nos sentimos mais impactados, né? Mais abalados emocionalmente até, diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Na verdade, hoje o que nós podemos chamar de notícia se constituiu apenas em histórias ruins, trágicas, chocantes. E nós, às vezes, já começamos o nosso dia, a nossa semana, diante de situações tão tristes que vão abalando o nosso emocional. Mas nesse dia, domingo de Páscoa, eu quero trazer para você uma notícia muito boa, que eu não sei se você já parou para pensar nisso hoje, mas se você não parou para pensar, eu quero reforçar isso aqui no seu coração. Hoje nós celebramos a data mais importante da história da humanidade. Guarde isso no seu coração. Hoje nós celebramos a data mais importante da história da humanidade. Embora a história da humanidade seja marcada por muitos capítulos especiais, cruciais até na nossa formação enquanto seres humanos, e muitos desses momentos marcantes, né, que fazem a nossa história, além de ser com muitos detalhes e requintes de detalhes ao longo de tantos anos de história da humanidade, momentos especiais e marcantes. Mas hoje nós vivemos um dia realmente muito especial. Embora a nossa história seja rica de fatos, embora a nossa história seja cheia de momentos especiais enquanto seres humanos, nós hoje estamos vivendo um dia muito especial. Eu me lembro de uma história muito interessante, pensando nisso, quando em 20 de julho de 69, Neil Armstrong, né, foi o primeiro homem a colocar os seus pés na Lua, e ele dizia, né, que aquele pequeno passo para um homem era um grande salto para a humanidade. E naquele dia, então, o presidente Richard Nixon, que era o presidente da época dos Estados Unidos, disse que naquele dia era o dia mais importante da história da humanidade, porque foi o dia que o homem colocou os pés na Lua. E alguns dias depois foi interessante, porque Billy Graham, né, grande evangelista que nós conhecemos, ou o maior evangelista do século XX, corrigiu o presidente e disse para o presidente Nixon, o dia mais importante da história da humanidade não foi o dia em que o homem colocou os pés na Lua. Foi o dia em que Deus colocou os pés na Terra. Foi o dia que Jesus veio a esse mundo. Foi o dia que Jesus, através, veio cumprir a missão de Deus nesse mundo. Podemos dizer então que hoje nós estamos celebrando o dia mais importante da história da humanidade. Porque hoje nós estamos celebrando o domingo da ressurreição. Estamos celebrando a Páscoa cristã. Estamos comemorando a vitória de Jesus sobre a morte. Estamos celebrando o plano perfeito de Deus que se cumpriu através da vida de Jesus e salvar toda a humanidade. E quando nós olhamos para os evangelhos e olhamos para aquele momento em que o povo e os seguidores de Jesus estavam vivendo, nós percebemos que algumas coisas interessantes estavam acontecendo naquele domingo pela manhã. Primeiro, é interessante destacar que nos 4 evangelhos há uma clara percepção, né, de que os discípulos, na verdade, ainda estavam um pouco confusos a respeito da ressurreição de Jesus. O texto que lemos mostra que naquele domingo começou com muita confusão. Era um dia de luto, era um dia de tristeza. As mulheres que haviam saído no sábado à noite estavam voltando então no domingo pela manhã. O texto menciona nominalmente Maria Madalena, uma outra Maria, mãe de Tiago e João, e outras mulheres que estavam ali, né, as mulheres na frente, mais uma vez, estavam indo naquele domingo pela manhã para visitar o túmulo de Jesus. E o Evangelho de Marcos traz uma questão interessante, porque mostra que quando elas estão ali percorrendo para ir até o sepulcro, lá em Marcos 16:3, surge na cabeça delas uma pergunta, né? O objetivo delas era entrar naquele túmulo para ungir, para untar o corpo de Jesus, né? Como era tradição ali no contexto religioso, né? Do funeral dos judeus. E ao longo do caminho, então, lá no Marcos 16:3, surge uma pergunta: como é que elas entrariam no sepulcro? Já que havia ali uma pedra gigantesca na porta daquele sepulcro,
que impedia que elas entrassem ali, certamente. Alguns manuscritos antigos dizem que aquela pedra era tão grande, mas tão grande, que para mover aquela pedra era necessário 20 homens pelo menos, para rolar aquela pedra para o lado. E elas estavam então indo ali naquele domingo de manhã para o túmulo de Jesus, para ungir, para untar o corpo de Jesus, para ali prestar mais um cuidado ao corpo de Jesus. E na cabeça delas, elas não sabiam o que de fato aconteceria naquela manhã. E é interessante percebermos que quando elas chegam lá diante do túmulo de Jesus, o que elas encontram? Uma pedra já removida. O texto fala que de repente, quando elas chegam ali, um grande terremoto abala a estrutura daquele lugar e elas encontram então um anjo que estava ali na porta daquele sepulcro e rolou aquela pedra e elas puderam olhar para dentro daquele túmulo e perceber que ele estava vazio. Perceber que Jesus não estava ali. O Warren Wiersbe, um comentarista muito interessante, alguns comentários bíblicos maravilhosos, ele diz que é interessante perceber que a pedra não foi movida para permitir que Jesus saísse, porque Jesus já tinha deixado o túmulo. Mas aquela pedra foi movida para que as mulheres e que todas as pessoas que estavam ali do lado de fora pudessem olhar para aquele sepulcro vazio e perceber e ver que Jesus não estava mais ali naquele lugar. Naquela mulher, então, aquelas mulheres receberam uma ótima notícia. Talvez a notícia mais importante da vida de cada uma delas. O túmulo estava vazio. Jesus não estava mais morto. Jesus não estava mais aprisionado naquele lugar. Jesus não estava ali preso naquele sepulcro. Jesus estava vivo. O que nós podemos então tirar de lições dessa passagem maravilhosa, pensando nas notícias maravilhosas que aquele túmulo vazio representou para aquela mulher, para aquelas mulheres, representa para cada um de nós ainda hoje? Eu quero destacar então aqui algumas coisas. A primeira coisa que eu quero destacar é que o túmulo vazio testifica a vitória de Jesus e é para nós um lugar da revelação do amor de Deus. Grava no seu coração. O túmulo vazio testifica a vitória de Jesus e é para nós um lugar da revelação do amor de Deus. Quando elas se achegam ali naquele lugar e veem, depois do terremoto, aquela pedra removida, e vem aquele anjo diante delas, eu imagino a experiência, o impacto daquilo que elas viveram naquela manhã. O anjo, então, olha para aquelas mulheres e fala: olha, não tenham medo. Não tenham medo. Sabe aquele Jesus que vocês estão procurando? Aquele que foi crucificado. Ele não está mais aí. Mas antes de dizer que ele não está mais ali, o anjo destaca a missão de Jesus. Aquele Jesus que vocês estavam procurando. Aquele que foi crucificado. Ou seja, o anjo revela que aquele túmulo vazio era o cumprimento da missão de Jesus, que simboliza então um lugar da manifestação, da revelação do amor de Deus através da vida de Jesus por cada um de nós. Jesus estava cumprindo então a sua promessa. Ele entregou de fato a sua vida. Porque nós vemos que ao longo dos evangelhos de Mateus, por exemplo, Jesus já estava anunciando aos seus discípulos, pelo menos em 4 ocasiões, em que ele de fato morreria, passaria por todo o sofrimento que ele passou, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Lá em Mateus 16, 21, está escrito assim, ó: desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Mateus 16, 21. Mateus 17, 22, 23. Reunindo-se eles na Galiléia, Jesus disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Mateus 20, 17 a 19. Enquanto eles estavam subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 e disse: estamos subindo para Jerusalém. O Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o conduzirão à morte.
o entregarão aos gentios para zombarem dele, e o açoitem e o crucifiquem. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Mateus 26, 31 e 32. Então Jesus disse: ainda essa noite todos vocês me abandonarão, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressurgir, irei adiante de vocês para a Galiléia. Ou seja, Jesus, na verdade, quando viveu tudo aquilo, quando ele passou por aquele processo de sacrifício, de crucificação, foi morto. Aquele túmulo vazio, então, quando Jesus ressurge, é uma testemunha, né? Uma revelação do grande amor de Deus através de Jesus por cada um de nós. Tudo aquilo que ele viveu, a sua entrega, o anjo agora estava revelando, aquele Jesus que vocês estão procurando, aquele que foi crucificado, não está mais aqui nesse lugar. Não está mais aqui. Ou seja, ele entregou de fato a sua vida por vocês. Ele de fato cumpriu aquilo que ele prometeu. Esse túmulo vazio é uma revelação do amor de Deus, de Jesus e do Pai por cada um de vocês. Mas a segunda lição que nós podemos destacar aqui é que o túmulo vazio testifica a vitória de Jesus e é para nós um lugar de vida. O túmulo vazio testifica a vitória de Jesus e é para nós um lugar de vida. Verso 6, o anjo diz para as mulheres: ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar aonde ele jazia. Apesar das promessas de Jesus, as mulheres, os discípulos, todos ainda estavam meio que incrédulos com relação à ressurreição de Jesus. Mas ao chegar aqui nesse momento, o anjo revela de uma forma tão especial aquelas mulheres que de fato aquilo se cumpriu. Aquele túmulo que inicialmente para as mulheres era um lugar de morte, era um lugar de sofrimento, era um lugar onde Jesus estava ali, né, naquela lápide fria, se transforma agora então num lugar de vida. Jesus não está mais ali. Jesus ressuscitou. Ele cumpriu a sua promessa. E quando elas entraram ali naquele sepulcro, o que elas viram? O Evangelho de Mateus não fala exatamente o que elas viram ali dentro. Mas o Evangelho de João revela. Lá em João, capítulo 20, versos 5 a 7, diz que quando elas entraram então naquele sepulcro, o que elas viram? Elas viram lá dentro, então, primeiro um túmulo vazio. Jesus não estava ali. Mas viram ali a mortalha onde o seu corpo estava envolvido. No formato do seu corpo. Ela estava ali do mesmo jeito, intacta, até servindo como evidência, né, de que Jesus estava vivo. Ninguém havia mexido nos lençóis, havia lençóis ali dentro. E até mesmo o lenço que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado cuidadosamente ali naquele lugar. Evidentemente que nós não podemos examinar essas provas, mas aquelas mulheres, ao entrarem ali naquele lugar, perceberam que realmente Jesus havia ressuscitado dos mortos e havia cumprido então a sua palavra. Então, irmãos, a segunda lição, a segunda boa notícia que eu quero te dar essa noite é que aquele túmulo vazio testifica a vitória de Jesus e é para nós um lugar de vida. É para nós um lugar da esperança da ressurreição. É para nós um lugar que nos mostra, né, o tamanho dessa obra grandiosa de Jesus e que nos faz nos apropriar daquilo que o anjo fala àquelas mulheres. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como ele tinha dito. Aleluia, Deus seja louvado. Segunda lição, então, para nós é que, diante daquele túmulo vazio, podemos entender que ele testifica a vitória de Jesus e é para nós um lugar de vida. O túmulo, a sepultura, que para todos nós pode ser considerado um lugar de morte, como era para aquelas mulheres. Mas diante do túmulo de Jesus, da sepultura de Jesus, aquilo que poderia também ser considerado um lugar de morte, se transforma num lugar de vida. E nos dá também a esperança de vivermos esse mesmo processo. O processo da ressurreição. Porque é isso que Jesus promete, né, aos seus filhos. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda lição, então, é essa. O túmulo vazio testifica a vitória de Jesus e é para nós um lugar de vida. Mas
ainda temos algumas lições aqui nesse texto. A terceira lição que nós podemos destacar está no verso 7. Deixa a sua Bíblia aberta para você acompanhar. Quando diz assim a palavra de Deus: vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou. Dentre os mortos está ainda diante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. O túmulo vazio, então, aqui em terceiro lugar, deixa para nós uma terceira lição, que além de testificar a vitória de Jesus, ele é para nós um lugar de recomeço. Aquelas mulheres realmente cumpriram um papel muito importante. Acho que a mosca está ali, ó, perto da câmera. Muito importante no ministério de Jesus, né? E deram, mais uma vez, uma demonstração do amor grandioso pelo nosso Senhor. Relatos bíblicos mostram que as mulheres foram as últimas a saírem na sexta-feira à noite e foram as primeiras que voltaram no domingo pela manhã. E onde estavam os outros discípulos de Jesus? Nós conhecemos, né? Judas, a essa altura, já tinha se suicidado. Pedro certamente estava totalmente arrasado, né, por ter negado Jesus. João tinha agora o compromisso de cuidar de Maria, mãe de Jesus. Os outros nós não sabemos, mas o fato é que todos eles estavam arrasados, desesperançados, desanimados, entristecidos. Eles estavam ali imaginando o que aconteceu com a nossa vida, o que vai acontecer com a nossa vida daqui por diante. O mestre se foi, o mestre foi embora, nós agora estamos sozinhos. Mas quando o anjo anuncia aquela realidade às mulheres, ele diz: vai depressa e diga aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos. E mais, ele vai até vocês lá na Galiléia. Ou seja, o túmulo vazio para aqueles homens, o túmulo vazio para aquelas mulheres, era um lugar então de recomeço. Não havia tudo acabado ali como eles até imaginavam. Não havia tudo terminado ali como eles pensaram. Era um momento de recomeço, era uma oportunidade de recomeçar. Era uma oportunidade de viver novas experiências ao lado do Mestre. Jesus não estava morto, Jesus estava vivo. Eu creio que essa lição, para aqueles homens, seja algo muito especial para cada um de nós, né? Quantas pessoas, como eu, como outros que estão diante dessa câmera, não viveram ou estão vivendo exatamente essa realidade pela experiência daquele túmulo vazio. Estamos vivendo a experiência do recomeço, de novas oportunidades, de um novo encontro com o Pai, de um novo, recomeço a cada dia. Se você ainda não viveu isso, e talvez esteja como os discípulos de Jesus, entristecido, desanimado, arrasado por situações da sua vida, da sua caminhada, olhe para aquele túmulo vazio. Lembre-se de que Jesus está vivo, ele ressuscitou, e ele quer então ser aquele que quer estar do seu lado para essa caminhada, para esse novo recomeço na presença dele. Jesus disse, que na caminhada juntamente com ele, os seus discípulos então teriam oportunidade de recomeçar a sua vida, de recomeçar a sua história, de recomeçar a sua caminhada ao lado do Mestre e poder viver então com ele novas experiências. O túmulo vazio, então, além de testificar a vitória de Jesus, é para nós um lugar de recomeço. Aproprie-se dessa verdade, aproprie-se dessa promessa e viva o recomeço a cada dia na presença de Jesus. Mas, mais uma lição que nós podemos encontrar aqui, a quarta lição, está lá no verso 8, quando a palavra de Deus diz assim: as mulheres saíram depressa ao sepulcro amedrontadas e cheias de alegria e foram correndo anunciá-los aos discípulos de Jesus. Então podemos destacar aqui que o túmulo vazio testifica a vitória de Jesus e é para nós um lugar de alegria. Repita comigo: túmulo vazio testifica a vitória de Jesus e é para nós um lugar de alegria. O texto fala então que depois que elas ouviram aquela palavra do anjo, irmãos, aquele quadro inicial de tristeza, de desânimo, que foram ali para untar o corpo de Jesus, se transforma numa alegria. E quando nós vamos olhar aqui, essa palavra alegria, no grego, chará, ela é uma alegria muito especial que está sendo destacada aqui. É uma alegria profunda, é uma alegria atrelada ao prazer,
é uma alegria que significa também celebrar. Essa mesma palavra aqui é usada depois lá em Paulo como um dos frutos, ou um dos frutos do Espírito. Ou seja, é uma alegria indizível, um prazer, uma alegria contagiante que toma então o coração daquelas mulheres e faz com que elas saiam daquele túmulo totalmente mudadas, com seu ânimo, com seu astral, vamos colocar assim, né? Totalmente transformado. Jesus então, através daquele túmulo vazio, transforma a vida daquelas mulheres, uma vida naquele momento de choro, de pranto, de luto, numa vida de alegria. É isso que Jesus também quer fazer com cada um de nós. O túmulo vazio nos convida, então, a viver uma verdadeira alegria diante do nosso Deus. O túmulo vazio nos convida a buscar a cada dia olhar para a história de Jesus, se apropriar dela em nossas vidas e viver essa alegria intensa na nossa caminhada. O apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo diz lá, esqueci, não anotei aqui o texto, mas que essa alegria que nos aguarda é como aquela mulher que está grávida esperando por um filho. E quando há o processo de parto, que é um processo muito doloroso, mesmo que haja aquele processo doloroso, mas depois que aquilo passa, a alegria que surge ela é muito grande, pela felicidade de ver um filho, né, chegando a esse mundo. Assim, Jesus está querendo dizer para cada um de nós que possamos olhar para o túmulo vazio, olhar para tudo aquilo que ele viveu e também ter a nossa vida transformada por uma vida de alegria. Lá em João 16, Jesus fala assim: acontece com vocês que agora é hora da tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão e ninguém poderá tirar de vocês essa alegria. O túmulo vazio, então, significa para nós também um lugar de alegria, um lugar onde nós olhamos para aquilo que nos aguarda no futuro, como aqueles homens aguardaram. O verdadeiro encontro com o nosso Mestre, onde até mesmo as tristezas, as lutas, as angústias desse mundo ficarão para trás e poderemos viver plenamente com Ele essa alegria indizível. O túmulo vazio, então, testifica a vitória de Jesus e é para nós também um lugar de alegria. Mas o texto traz mais algumas lições ainda. Lá no verso 9, o texto fala assim: de repente, Jesus as encontrou e disse: salve. E elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Quero destacar também, então, como uma quinta lição, que o túmulo vazio testifica a vitória de Jesus e é para nós um lugar de adoração. Quando as mulheres estavam saindo, correndo daquele lugar para compartilhar aquela notícia da ressurreição com seus irmãos, algo extraordinário acontece. Jesus aparece diante delas. E a reação delas é uma reação muito nobre. Elas se jogam aos pés de Jesus, se prostram aos pés de Jesus e adoram. Provavelmente elas se ajoelharam diante de Jesus, começaram a beijar-lhe a mão, estavam ali então reverenciando aquele Jesus, né, ressurreto, adorando ao Senhor. Então é mais uma lição para nós também. O túmulo vazio deve nos motivar a fazer do nosso encontro, do nosso relacionamento com Jesus, do nosso relacionamento com Deus, sempre um lugar de adoração. Adoração, irmãos, não é só cantar. Adoração não é só música. A música é uma forma de adoração. Mas Deus quer uma adoração de nós que envolva atos, gestos, pensamentos, relacionamentos, né? E não há um lugar específico. Estamos vivendo muito isso hoje, né? Às vezes tínhamos o pensamento de que a nossa adoração estava limitada nos cultos no templo no domingo. Agora nós não temos mais culto no templo no domingo nessa fase, nesse momento. Mas nem por isso nós estamos deixando de adorar, nem por isso nós estamos perdendo a oportunidade de adorar a Deus. Porque Deus tem a cada dia nos convidado a buscar uma vida de adoração, que não tem lugar, não tem forma, mas é tudo relacionado a uma maneira de se relacionar com esse Pai. Foi por isso que certa vez Jesus, lá em João 4, quando encontrou com a mulher samaritana, e a mulher perguntando: Senhor, onde é o lugar correto de adoração? Lá onde eles estavam, a Samaria, ou lá no templo de Jerusalém? E Jesus lá em João 4, 23 e 24 responde o quê?
ele diz assim: está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A quinta lição, então, irmãos, que podemos destacar aqui é que o túmulo vazio testifica a vitória de Jesus e é para nós um lugar de adoração. Somos levados e convidados a fazer como aquelas mulheres, que ao sair daquele túmulo vazio se deparam então com o Senhor Jesus Cristo e se ajogam nos seus pés para adorar. Se ajoga aos seus pés para glorificar, né? Se ajoga aos seus pés para adorar aquele que havia vencido a morte. E para nós também, o túmulo vazio precisa ser um lugar, então, que nos leva a cada vez mais adorar a Deus. Mas em sexto e último lugar, verso 10 diz assim: então Jesus lhe disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. O sexto lugar, então, a última lição que eu tiro aqui é que o túmulo vazio testifica a vitória de Jesus sempre e é para nós um lugar de serviço. É interessante que a última fala que Jesus diz àquelas mulheres, depois de provar que estava vivo, é uma palavra de encorajamento e uma palavra de missão para elas. E como Deus quebra a lógica humana, né? Assim como Jesus já tinha feito da mulher samaritana sua primeira missionária, agora faz daquelas mulheres também aquelas que levariam talvez a mensagem mais importante de toda a história. A mensagem mais importante da história da humanidade. Vá lá e diga para seus irmãos que eu estou vivo. E naquele tempo, naquela época, a palavra de uma mulher não tinha muito valor. Os judeus, os líderes religiosos, não levavam em consideração as palavras das mulheres. Os rabinos chegavam a dizer que era melhor que as palavras da lei fossem queimadas do que fossem entregues às mulheres. Mas ainda bem que Jesus não seguia a lógica humana. Jesus comissionou aquelas mulheres para que elas fossem as porta-vozes da notícia mais importante da história da humanidade. Jesus está vivo. Jesus, então, coloca para aquelas mulheres, diante daquele túmulo vazio, uma missão. A missão é: levem essa mensagem para os seus irmãos. Levem essa mensagem adiante. Jesus, então, diante do túmulo vazio, faz com que aquele lugar se transforme em um lugar de serviço, um lugar de missão, um lugar, ó Deus, de propagação do Evangelho. E para nós também não pode ser diferente. O túmulo vazio, para nós, precisa ser uma inspiração para servir a Deus. Precisa ser uma motivação para levarmos adiante essa notícia tão jubilosa, tão maravilhosa, de que Jesus está vivo, de que as portas do inferno não prevaleceram contra a vontade de Deus e não prevalecerão contra a vontade da igreja. E por isso nós devemos levar adiante essa notícia maravilhosa, levar adiante essa notícia jubilosa. Sexto, então, e último lugar, o túmulo vazio mostra para nós que, diante da ressurreição de Jesus, aquele lugar se transformou também num lugar de serviço, num lugar de missão, num lugar de propagação do Evangelho. Que isso seja para nós também dessa mesma forma, essa mesma realidade. A conclusão, irmãos, é que quando olho para essa experiência de Maria Madalena e daquelas mulheres, eu percebo que Jesus, Deus, através daquele momento tão singular da história, faz com que aquele túmulo vazio se torne realmente palco de um momento maravilhoso, magnífico da história delas e da história de cada um de nós. E é interessante perceber que quando nós olhamos para o desenvolvimento do olhar daquelas mulheres diante daquele túmulo vazio, vamos percebendo o quanto Deus vai cuidando delas, tratando delas e mudando a visão de cada uma delas. O livro de João, falando dessa mesma passagem, deixa para nós 3 visões, 3 olhares de Maria Madalena diante daquele túmulo vazio. Lá em João 20, verso 13, a gente percebe então o primeiro olhar, quando diz assim: os anjos perguntaram àquela mulher: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: levaram embora o meu Senhor. Respondeu o anjo. Aí respondeu ela: não sei aonde puseram. O primeiro olhar de Maria Madalena, aquelas mulheres, era para um túmulo com lágrimas. Túmulo vazio.
aonde Jesus estava morto e por alguma razão levaram o seu corpo para algum lugar. Mas no verso 14 de João 20, nós percebemos então o segundo olhar de Maria Madalena para dentro daquele túmulo. Disse assim: nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. O segundo olhar de Maria Madalena então para aquele túmulo mostra que foi um olhar de descrédito, sem reconhecer o mestre. Mas o terceiro olhar de Maria Madalena para aquele lugar é um lugar que mudou a história dela. João 20, de 15 a 18, diz assim: disse ele, Jesus: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Ela não tinha reconhecido ainda Jesus. Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e o levarei. E Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e para o Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele disse. O terceiro olhar, então, de Maria ali diante do túmulo vazio, mostra para nós um olhar voltando para o futuro. Primeiro ela começa, então, com um olhar cheio de lágrimas para um túmulo vazio. Depois ela passa para um olhar cheio de descrédito, sem reconhecer Jesus. E passa para um olhar cheio de ânimo, olhando para o futuro. Que a mensagem gloriosa do túmulo vazio possa também impactar a nossa vida. Aquele lugar que se transformou um lugar que testifica a vitória de Jesus, mas que deixa para nós uma série de lições. É um lugar que testifica a vitória de Jesus, mas é um lugar da revelação do amor de Deus. O túmulo vazio é um lugar que testifica a vitória de Jesus e é para nós um lugar de vida. O túmulo vazio testifica a vitória de Jesus e é para nós um lugar de recomeço. O túmulo vazio testifica a vitória de Jesus e é para nós um lugar de alegria. O túmulo vazio testifica a vitória de Jesus e é para nós um lugar de adoração. O túmulo vazio testifica a vitória de Jesus e é para nós um lugar de serviço. Assim como o olhar de Maria foi transformado de lágrimas, descrédito, e depois se voltou para o futuro, que seja também na vida de cada um de nós. Quero encerrar citando um trecho do comentário do pastor Hernandes Dias Lopes a respeito dessa passagem, quando ele diz assim: as mulheres impactadas pelo túmulo vazio e pelo Cristo vivo tornaram-se pregoeiras da mais gloriosa notícia que o mundo já pôde ouvir: a morte foi vencida. Cristo ressuscitou. O túmulo vazio é o berço da igreja e o lugar da redenção, na história da humanidade. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos motive a olhar para essa boa notícia em tempos de notícias tão tristes, tão avassaladoras, mas que possamos olhar para o túmulo vazio nesse dia e ter em nossos corações esses sentimentos que estão presentes aqui no texto. Que o nosso olhar para o túmulo vazio nos motive a continuar avançando, a continuar acreditando, a continuar vivendo. Isso tudo fazendo no nome de Jesus. Quero orar por nós nessa hora. Senhor, muito obrigado, a Deus, pela Tua palavra, porque ela é poderosa, viva e eficaz. Muito obrigado, Senhor, por essa passagem tão especial, Pai querido, que nos mostra a dimensão do Teu amor. Muito obrigado, a Deus, porque aquele túmulo vazio deixa para nós uma série de boas notícias, Pai querido. Uma série de boas novas que nos motivam a continuar avançando, a continuar acreditando, a continuar, ó Deus, glorificando, a continuar, ó Deus, perseverando, a continuar, ó Deus, servindo. Muito obrigado, ó Pai querido, pela mensagem do túmulo vazio que tanto nos edifica, que tanto nos motiva a seguir em frente. Que as lições preciosas que nós observamos aqui esta noite não fiquem apenas, ó Deus, marcadas em nossa mente, coração essa noite, ou talvez rabiscadas num pedaço de papel ou na Bíblia, mas que sejam realidades que possamos viver em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para aquele túmulo vazio,
a lembrar do dia de hoje como o dia mais importante da história da humanidade e buscar, ó Deus, ter uma transformação da nossa visão, como Maria Madalena, aquelas mulheres tiveram, de um olhar de luto, de choro, de lágrimas, para um olhar de descrédito, sem reconhecer a Jesus, possamos fazer como elas fizeram no final, ter um olhar, ó Deus, de reconhecimento do Mestre, um olhar, ó Pai, de entendimento de tudo aquilo que elas estavam vivendo, um olhar voltado para o futuro. Que o túmulo vazio nos motive a continuar avançando e assim possamos fazer no nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe a sua vida, Deus continue cuidando da sua família, possa te dar forças, né, ao longo dessa semana, possa continuar cuidando da sua saúde, aqueles que precisam ir trabalhar diariamente, né, que trabalham em serviços essenciais, que o Senhor continue cuidando, aqueles que estão trabalhando em casa, que Deus renove as suas forças e que nós possamos continuar unidos, né, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você ainda não entregou o seu dízimo e quer fazer isso, faça contato com os nossos tesoureiros. Nós temos forma de poder resolver isso através de transferência bancária ou vermos uma outra solução, né? E que Deus abençoe a sua vida. E quero te convidar para quarta-feira estarmos juntos novamente no nosso culto de adoração ao Pai, juntos ali orando, estudando a palavra de Deus e crescendo na presença do Senhor. Muito obrigado por cada um de vocês que esteve conosco até agora e quero te convidar a ficar até o final, porque ainda não acabou. Estaremos ouvindo agora uma canção de adoração ao Pai e queremos te convidar para adorarmos juntos ao Senhor com essa última canção da noite, para fecharmos essa celebração com chave de ouro, adorando aquele que saiu do túmulo, que deixou o túmulo vazio, para que nós possamos continuar, né, tendo vida e vida em abundância. Deus abençoe a todos, abençoe a sua semana, abençoe a sua vida, a sua família, e assim possamos nos encontrar novamente na próxima quarta-feira, às 20 horas, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem em paz. Digno é o Senhor.